Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, podcast sobre empreendedorismo feminino para motivar e inspirar pessoas. Você que já chegou aqui, já se inscreve aí no nosso canal e dá um like. Ajude, gente, a trazer cada vez mais histórias inspiradoras para você. E a minha convidada, ela já chegou por aqui, ela é a Miriam. Ela é corretora de planos de saúde de odonto. E a gente vai falar muito desse universo dos planos de saúde, ela vai desmistificar muita coisa para você não errar ao contratar um plano de saúde. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas antes eu preciso mostrar para vocês quem são aqui os patrocinadores oficiais do Pod Café. A Saboaria Conexão. São sabonetes feitos por uma terapeuta holística e energética. Gente, ela faz encomendas também para festas, eventos. Já entra lá no QR Code que está aparecendo aqui. E Biscoito Vise. Biscoito Vise são biscoitos amanteigados. É uma delícia. Esse biscoito entrega muito sabor e ela também aceita encomendas. Já encomenda lá o seu no QR Code que está aparecendo aqui na tela. E agora chegou a hora da gente conhecer a nossa convidada. Miriam, estou muito feliz que você está aqui no Pod Café. É uma honra poder contar a sua história. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, de como você começou as suas atividades profissionais. Mel, eu quero agradecer o convite. Eu também estou muito feliz em estar aqui, em poder contar um pouquinho da minha história, dividir com vocês, né? E também falar um pouquinho aí sobre o plano de saúde. Eu comecei mais ou menos lá em 88, né? Apesar de ser muito novinha ainda, mas eu comecei lá em 88. Minha mãe, ela vendia Demilos e antigamente não tinha essa facilidade que temos hoje de receber os produtos em casa. Minha mãe tinha que ir até a loja, né, aqui na Penha, e fazia compra. As pessoas viam pelo catálogo, escolhiam as coisas e minha mãe vinha aqui na loja e pegava as coisas para fazer a entrega. Sua mãe já era uma empreendedora. Minha mãe já era uma empreendedora. E meu pai nunca deixou minha mãe trabalhar fora, então minha mãe já empreendia dentro de casa, né? Uhum. E ela começava a vender e eu vinha com ela buscar essas coisas aqui. E comecei a conversar bastante com a dona lá da loja, né? E ela viu em mim uma capacidade que ainda então não tinha enxergado em mim, né? Ela falou assim, nossa, acho que você é uma boa vendedora. Você não quer trabalhar para mim? E você tinha quantos anos? 12 anos de idade. 12 anos? 12 anos. E aí eu comecei falei para minha mãe que eu queria muito. Minha mãe não queria deixar, porque ela achava que eu era muito pequena para isso. Meu pai, então, acho que nem desejava isso, né? Não deixava minha mãe trabalhar, imagina eu com 12 anos. Mas aí eu comecei a insistir para ela tudo e fizemos um acordo que minha mãe me colocaria no ônibus e ela pegaria eu no ponto final do ônibus para que eu pudesse trabalhar. E aquilo me deixou muito feliz, porque eu vinha com meu dinheirinho todos os dias para casa, né? E comecei a fazer já as minhas coisas, as minhas aquisições. E eu comecei dessa forma a trabalhar com vendas, né? E para mim foi uma descoberta muito grande, porque esse universo para mim é um universo maravilhoso, onde a gente aprende todos os dias. E quem não vende, na verdade, né? Sim. Acho que a pergunta é essa, quem não vende? Porque a maioria das pessoas vende tudo, né? Toda empreendedora tem que ser vendedora. Toda empreendedora tem que ser vendedora. Então, eu comecei dessa forma. Passando ali depois de um tempo, eu fui trabalhar por volta lá de 1990. Eu fiz um curso, né, de datilografia e minha mãe colocou nós para podermos fazer o camp. Era um camp metropolitano, onde a gente aprendia as coisas e tal. E depois eu também já fui ali direcionada para trabalhar com o meu primeiro registro, porque eu já tinha 14 anos, já podia ser registrada. Naquela época, a gente só podia ter registro a partir dos 14. E aí eu fui, depois do camp metropolitano, eu fui fazer aí para essa empresa de importação e exportação, onde eu comecei a trabalhar meu primeiro emprego registrado. Nossa, com 14 anos, que nova. 14 anos. E segui minha vida dessa forma, trabalhando sempre. Eu nunca mais parei de trabalhar até hoje, né? Eu acho que isso é muito gratificante. E com isso a gente começou a aprender muitas coisas, né? Então, eu aprendi parte de escritório, a parte administrativa, e foi aí melhorando, até que um dia eu estava numa empresa. Era uma época que a gente estava tendo muito emprego de fazer aquelas partes de trabalhar dentro de telefone, de telemarketing. Telemarketing. Isso. E aí eu comecei a trabalhar com telemarketing e aí eu recebi um convite para trabalhar para o Banco Santander. Olha. Né? E trabalhar para clientes do Banco Santander e apresentar alguns tipos de seguro. Foi aí que eu fui apresentada ao mundo do seguro, na verdade. Olha.
E já numa grande empresa, né? Já numa grande empresa. E aí o Santander, ele tinha essa parte onde a gente, só clientes mesmo, VIPs do Santander, que a gente oferecia seguros, mas aí eu comecei a trabalhar com seguros de carro, seguros de residência, né? E eu comecei a me desenvolver e comecei a aprender sobre seguros aí, né? E foi descobrindo, e foi passando o tempo, eu saí daquela empresa, fui trabalhar em algumas operadoras, algumas grandes empresas, como a Mafre, como a Porto Seguro. E fui aprendendo e tendo muito mais conhecimento em todas as outras áreas. Então, eu tenho hoje uma expertise e uma experiência em vários outros ramos de seguros. Olha, né? Foi da venda, e aí foi indo, foi ganhando toda essa bagagem. Exatamente. E aí eu comecei a fazer essa parte de seguro, não só de automóvel, residência mais, mas aí eu agreguei outros tipos de seguro, como garantia, responsabilidade civil, D&O, E&O, enfim. Imensas áreas que nós temos aí de seguros, e eu amei essa área. Amei muito essa área de seguro. A gente diz, a maioria das pessoas que trabalham com seguro, que quando o bichinho do seguro pica a gente não consegue mais sair. Não tem volta. Não tem volta. E realmente foi mais ou menos isso que aconteceu. E eu fiquei achei assim, muito interessante essa parte toda, porque eu tive um conhecimento meio que 360, assim, de todos os tipos de seguro, eu sabia um pouco, mas me faltava aprender plano de saúde odonto. Olha! Por quê? Porque o plano de saúde odonto é algo um pouco especial, assim, pelo fato de ter muitas informações, né? E muito mais técnico. E muito mais técnico. Então, eu busquei isso, né, numa empresa onde me deu oportunidade, porque era muito difícil você conseguir sem ter experiência. Então, para eu poder entrar numa empresa sem experiência nenhuma sobre seguro, eu não sabia como eu faria isso, porque as pessoas não davam oportunidade. Toda vez que você mandava currículo para essa área, perguntava se você tinha. Então, tinha que ser específico, né? O seguro para plano de saúde. Isso, porque tem uma experiência totalmente diferente dos outros ramos mesmo. E aí eu não conseguia de forma nenhuma, mas aí, mais ou menos no 2018, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa onde ela não me pediu essa experiência. Ela falou que ela me ensinaria tudo. A oportunidade surgiu. A oportunidade surgiu. E eu falei assim, nossa, eu quero aprender, porque é o único seguro ainda que eu não consigo, que eu não domino. De todo o universo faltava esse. De todo o universo faltava esse. E aí eu fui, né, para essa empresa e comecei a aprender sobre plano de saúde, que é uma diversidade muito grande, né? A gente tem, assim, muitas operadoras, muitas seguradoras que fazem planos de saúde. E foi aí que eu comecei, de verdade, a aprender, a estudar. Eu comecei a estudar muito sobre os planos de saúde. E acho que cada uma tem suas regras também. E cada uma tem as suas regras. Então, isso é muito difícil. Até na hora de fazer uma cotação já é diferente. A gente tem várias opções e a gente realmente tem que entender o cliente para conseguir ser mais assertiva, né? E quando você aprendeu tudo isso, como é que foi? Você gostou? Era realmente o que você estava procurando? Exatamente isso. Era exatamente o que eu estava procurando e o que eu queria. E acabou se tornando meu propósito de vida, sabe? Exatamente. Acabou se tornando, assim, o meu propósito de vida. É algo que eu faço hoje com muito amor. Eu coloco não só experiência, dedicação, sabedoria mesmo, coisas que eu aprendi, mas eu também tenho, assim, a parte do emocional, sabe? De querer cuidar de pessoas. E eu acho que eu faço isso através do plano de saúde. Então, de tudo que você aprendeu, você começou a se especializar mais nessa área. Eu comecei a me especializar nessa área. Entendi. E aí eu tive várias oportunidades, né? Depois que eu trabalhei nessa empresa, saí de lá até como líder de uma equipe. E gostei tanto do ramo, e veio a pandemia, eu acabei ficando em casa trabalhando para mim mesma, né? E você conseguiu se virar bem nessa época. Consegui me virar bem nessa época. Mas eu acho que o importante... Acho que as pessoas estavam buscando, né, Miriam? Só te interrompendo um pouquinho. Na pandemia, como é que foi? As pessoas começaram a cotar planos de saúde? Sim, na pandemia as pessoas queriam muito, né? Mas aí, o que aconteceu na pandemia? Na pandemia, a gente acabou tendo aí uma dificuldade muito grande de incluir pessoas, porque a maioria vinha já com uma pré-existência, digamos assim. Eu já estava doente e queria um plano de saúde. Então, foi um pouco mais difícil de conseguir. Mas a gente conseguiu casos bem legais.
O que me levou, eu estava até pensando esses dias, que o que me levou de fato a ter essa vontade, essa curiosidade no plano de saúde, entender como funcionava, foi por conta do meu pai. Meu pai, ele teve um AVC, um derrame, ele ficou paralisado do lado direito e ele ficou acamado por 14 anos. E nesse problema todo que ele teve, o médico deu alguns dias de vida, mas esse não era o propósito de Deus, né? E foi essa toda a mudança que aconteceu. E aí eu vi que meu pai ia precisar muito disso. Meu pai tinha plano de saúde na época. Meu pai tinha. E eu vi a diferença que foi. Por quê? Porque meu pai pôde utilizar um home care. O que é um home care? É ter uma assistência na própria residência. Meu pai não tinha como andar e a gente não tinha como levar meu pai. Eu não dirigia, estava com a minha mãe, meus irmãos moravam longe ou já estavam casados, né? Uns casados, outros moravam longe, enfim. A gente não tinha essa locomoção para fazer com ele diariamente. E ele precisaria de um cuidado diário. E foi aí que a gente utilizou o home care para fazer isso, sabe? A gente acha que nunca vai usar esse tipo de serviço, né, Miriam? Exatamente isso. Acha que nunca vai usar, mas quando a gente precisa, isso faz a total diferença. De, às vezes, você viver uma semana ou viver 14 anos, como foi meu pai. Você está falando, estou me identificando bastante, que há 2 anos e meio minha mãe também teve AVC, né? E nunca usava plano de saúde. E, gente... E também ficou com algumas sequelas, né? E hoje, se não fosse um plano, se a gente não tivesse essa cobertura, essa assistência, até do home também, que ela teve muito. E, então, me identifiquei muito com o que você falou agora e faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É isso, Mel, faz mesmo muita diferença. Meu pai, se não tivesse uma pessoa que pudesse ir lá todos os dias para aferir pressão dele, né? Eu aprendi a fazer isso. Eu tive que sair do meu emprego para poder cuidar, ajudar minha mãe a cuidar do meu pai. Mas, assim, a gente vê a diferença, porque muitas vezes, às vezes, depende do SUS, não consegue ter isso. O médico deu para o meu pai somente 1 mês de vida, por conta de todos os problemas que ele teve. Mas meu pai viveu 14 anos, graças a Deus, e porque Deus quis e permitiu isso. Que bom. E foi, assim, muito interessante. E isso me fez realmente ter muita vontade de trabalhar com isso, de conhecer como funcionava o plano de saúde, não ali mais como uma consumidora, mas também como Você já estava vivendo o seu propósito, né? Exatamente. E você pode falar para a gente quais os tipos de plano de saúde que existe hoje? Sim, a gente tem 3 tipos de planos de saúde. Hoje, nós podemos ter o tipo de plano de pessoa física, que a gente chama de PF, né? Mas não é prato feito, é pessoa física. A gente tem esse plano, que a gente pode fazer para qualquer tipo de pessoa, de 0 até 100 anos, 120 anos, quantos anos tiver, a gente consegue fazer. A gente tem o plano para pessoa jurídica, alguém que tenha CNPJ, ou MEI, que tenha acima de 6 meses já aberto, né? Então, a gente consegue fazer um plano também nessa modalidade, ou a gente tem a modalidade de adesão, que é para pessoas que têm uma formação acadêmica, pessoas que às vezes... Isso que eu ia te perguntar, né? Porque você falou da pessoa física, muita gente acha que não dá para fazer, e dá. Dá para fazer. Pessoa física, principalmente, muitas pessoas me perguntam, crianças, né? Eu só quero colocar o meu filho tem, às vezes, 0 anos de idade, tem meses de vida, né? Eu tenho um filho de 1 ano, 2 anos de idade. Consigo fazer? Consegue fazer plano de saúde só para ele. Hoje em dia, a gente tem poucas empresas que aceitam, para te falar a verdade. Poucas operadoras aceitam. Porque é muito sinistro, né? Esse termo que as companhias utilizam. O que é sinistro? É você entrar com algum tipo de doença, né? Algum tipo de diagnóstico. Então, isso para operadora chama sinistro. E tem muito sinistro hoje. Então, para a pessoa física. Então, elas evitam fazer. Elas preferem fazer para a pessoa jurídica. Então, um pouco mais burocrático, vamos falar assim. Um pouco mais burocrático. E, muitas vezes, para a pessoa física, a gente só consegue planos regionais, que seriam planos mais simples, onde vai atender ali no bairro onde a pessoa mora. Entendi. Né? Eu não consigo, talvez, como pessoa física, te apresentar um plano para você ter e utilizar nacionalmente. Tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Então, por isso que eu sempre falo que o importante é a gente sempre conhecer qual é a necessidade do cliente para ali poder apresentar qual seria o melhor desses planos para apresentar. E como é feita essa análise para a aceitação do plano? Hoje, a análise é um pouco mais burocrática do que antigamente. Hoje, a gente tem algumas coisas. Além de você me mandar toda a documentação,
né, que a gente vai fazer uma análise, manda para a operadora vai analisar esses documentos, ela também faz uma entrevista. E essa entrevista médica pode ser somente uma declaração de saúde que ela vai te mandar por e-mail para que você preencha, ou pode ser uma online. Ah, entendi. Então, às vezes, ela faz uma entrevista online hoje. Por quê? É mesmo? Antigamente, as pessoas colocavam lá, às vezes, um IMC fictício, né? Para poder entrar. Então, eu tenho lá 100 quilos, mas eu vou colocar que eu tenho só 60, para não ter problema para aceitação de plano. Olha... E aí, aceitava o plano. Só que aí, depois de 2 meses, a pessoa queria fazer uma bariátrica. Então, o que as companhias começaram a fazer? Não, eu preciso melhorar essa parte de identificação de quem é realmente as pessoas que estão entrando para ver o que eu vou poder fornecer de cobertura. E aí, nisso, ela faz essa entrevista com você. E aí, ela pode te colocar... para ver de fato. Então tá bom. Aí você fala lá que você tem 60 quilos, aí você aparece lá com a sua carinha linda. A chamada de vídeo mudou tudo hoje, né? Você aparece com a sua carinha lá e realmente ela vê, não, realmente ela não tem isso. Então, hoje ela é muito mais, assim, restrita, mas ela verifica, não impossibilita. Se você tiver ok, as suas respostas estão ok, tudo certo. Aí é aprovado. É aprovado. E o que acontece nessa declaração, dessa análise? Então, a declaração, ela é feita... Você pode colocar tudo que você quiser na declaração, né? É um documento seu entre a companhia. Antigamente, o corretor conseguia fazer essa declaração. Hoje em dia, a gente não consegue mais. Hoje em dia, é o próprio beneficiário que nós chamamos que faz. Eu sabia, porque assim, eu fui fazer muitos anos atrás, né? O plano dos meus pais. E era tudo no papel. Você preenchia realmente o que você queria ali e aprovava. Exatamente. Antigamente, até os próprios corretores, muitos deles faziam isso, não deixava nem você fazer, eles mesmos escreviam tudo, faziam tudo lá e entregavam. Hoje em dia não, hoje em dia a gente só manda a documentação e a própria operadora ou a seguradora vai te encaminhar no seu e-mail essa declaração para que você responda. E aí, nessa declaração, você respondendo para eles, o que pode acontecer? Pode acontecer deles aplicarem uma CPT. O que é, né? Uma CPT? Uma carência de pré-existência. Então, tudo que você hoje coloca lá é analisado. Então, se você colocar lá que fez uma cirurgia há 2 anos atrás, por exemplo, eles vão verificar essa cirurgia e aplicam a CPT, aplicam a carência para esse tipo de problema que você já existe, mesmo entrando na outra companhia, mesmo tendo um outro plano. Tá? Então, mesmo que você venha de um outro plano, você pode ser aplicado a CPT. Então, nessa análise, não tinha nada disso, né? Como informatizou que mudou, porque se tinha doença pré-existente, ninguém falava e você fechava qualquer plano de saúde. Exatamente. Numa boa. Então, hoje em dia, muitas pessoas falam assim, eu quero um plano que não tenha carência. Pode ser que não tenha carência, mas como está a sua saúde? Se a sua saúde estiver ok, não vai ter carência mesmo, né? Se você já pagou o prazo de carência num plano hoje ativo e vai sair desse plano para ir para outro, realmente não vai ter mais carência. É isso até que eu queria te perguntar, né? Quais os tipos de carência que podem ser aplicados quando você fecha um plano? Hoje em dia, mesmo que você já tenha um plano ativo mais de 1 ano, eles aplicam carência para parto, isso todas. Aplicam para parto, 300 dias, e aplicam também para terapias hoje. Por quê? Porque o nosso mundo está um mundo vivendo com várias pessoas em depressão, precisando de terapias. Então, hoje, você paga no mínimo 180 dias para fazer terapias, mesmo já tendo um plano anterior. Entendi. Então, e que o cliente ali, de fato, deve mencionar e não mencionar para ter o plano de saúde aprovado? Então, na verdade, assim, eu sempre oriento, tá, Mel? Eu sempre oriento o quê? Eu oriento que o cliente realmente, de fato, fale a verdade. Por quê? Porque isso pode trazer danos lá na frente. Porque depois, se eles comprovarem que você realmente já tinha uma doença pré-existência e não informou, eles podem recusar o plano e ainda fazer você pagar, de repente, uma cirurgia que você tenha feito pelo plano. Então, o que é interessante você falar?
Coisas que passou de 5 anos para trás, não tem necessidade de mencionar. 5 anos, então. 5 anos. Então, 5 anos para trás, você fez lá uma cirurgia, mas você já está melhor, você não tem mais nada. Não precisa mencionar. Agora, de 5 anos para frente, vamos analisar. Por isso que eu sempre faço uma entrevista com o meu cliente, eu sempre gosto de conversar, entender quais são as necessidades do cliente. E também eu verifico com ele todas as possibilidades. Olha, o que você tem, o que você apresenta? Vai colocar isso? Você acha necessário? Eu pergunto para a gente poder entender junto o que realmente é necessário ele incluir na declaração de saúde e o que não é. E aí fica tudo tranquilo. E aí fica tudo tranquilo, exatamente. Vai poder utilizar o plano, não vai ter nenhuma surpresa negativa depois de repente, fazer um plano e aí, de repente, ter que pagar porque eles comprovam que você já tinha. Entendi. E como você vê hoje, Miriam, o futuro dos planos de saúde no Brasil? Quais as necessidades você acha que ainda deveria atender dos clientes? Eu acho que hoje em dia, os clientes, eles estão assim... tanto as companhias como os clientes, na verdade, eles precisam de algo assim mais digamos, um tratamento mais humanizado, sabe? Entendi. Da parte das operadoras mesmo, né? Para os clientes. E que eu acho que tem que ter esse trato, mas eu acho que isso é o papel do corretor, e muitos deles não fazem isso. Muitas vezes o corretor, ele não consegue orientar o cliente, fazer com que o cliente realmente tenha um plano que vai atender as necessidades dele. Só quer fechar e pronto. Só quer fechar e pronto, entendeu? Só preciso da comissão e pronto. E isso é muito ruim, eu acho. Sabe? Porque as pessoas ficam perdidas e tem muitas que acham que o plano de saúde nem vale a pena por conta disso. É verdade. Porque eles não são instruídos, porque talvez eles não tenham um plano que realmente atenda a necessidade dele. Às vezes paga um plano que, eu quero um plano que tem um Sírio, mas mora aqui na Zona Leste, por exemplo. Se ele passar mal, ele vai conseguir 2 horas de trânsito até chegar no Sírio para ser atendido? De jeito nenhum. Às vezes não vai dar nem tempo, né? Realmente é necessário ter o Sírio? Ou, de repente, ele pode ter um hospital ótimo aqui mesmo na Zona Leste que faça o atendimento. E você tem todo esse conhecimento, né, Miriam? Exatamente. De se identificar qual que é o hospital, com toda essa bagagem. Quantos anos na área? 28. 28 anos. É muita experiência, gente. Muita experiência. E aí, com isso, por isso que eu falo que é tão importante você entender quais são as dores do cliente e aí você conseguir ser assertiva naquilo, sabe? Até isso que eu ia te perguntar também, né? Porque, assim, na sua área tem muita concorrência, né? O que você acha que diferencia seu trabalho de outro corretor? Então, o que diferencia, o que eu trabalho muito para que realmente faça sentido é essa parte de entender as dores do meu cliente. Então, eu quero saber realmente quais são as dores, o que realmente ele precisa, se ele tem alguma doença, qual é a doença, quanto tempo faz tratamento, quais são os melhores hospitais que ele já foi, que ele conhece, que ele tem interesse em ter isso no plano ou não. São esses detalhes, essas informações que talvez me traz todo um respaldo para eu poder oferecer para ele algo que realmente atenda, que ele paga um valor justo, porque realmente ele vai usar aquilo que ele precisa e vai ter todo um bom resultado no final, né? E falando nisso, como é que você faz para eles entenderem realmente o que eles estão contratando? Porque são muitas planilhas, né, Miriam? São muitas. Então, assim, eu acho que ser assertiva na escolha de um plano, e eu faço todo esse tipo de estudo, né? A gente, como eu falei, a gente tem uma variedade de operadoras que fazem plano de saúde muito grande, né? De A a Z, aí tem muitas operadoras. Então, depois que eu entendi o que o cliente quer, eu vou à busca dos estudos para ver quais são as companhias que eu, com todas as informações que tenho, acredito que seja o mais interessante para aquele cliente. Hospitais, aí eu apresento, né? Laboratórios, tem tudo isso também. Hospitais, laboratórios, que vão dar um atendimento para ele, e o valor também, né? E também entender qual a modalidade de plano que ele deseja. Se é uma modalidade sem coparticipação, se ele quer uma modalidade com coparticipação, se isso tem diferença para ele. Eu explico isso tudo. Então, hoje tem muito isso, né, Miriam? Tem. As coparticipações. Isso. Tem bastante plano com coparticipação. Por quê? Porque é uma forma da operadora conseguir reduzir o valor do seu plano de saúde. Então, de repente, é uma pessoa que quer ter um plano de saúde para só utilizar quando for necessário, ela não usa nunca o plano de saúde, ela não faz nada no plano de saúde, então ela faz um plano com coparticipação, porque ela paga um valor menor mensal e quando ela usar, ela faz um pagamento a mais de um valor,
né? Cada companhia tem uma tabela, mas é um valor muito baixo, né? Então, de repente, Você acha que vale a pena? Vale a pena para quem não usa muito. Entendi. Vale a pena para quem, de repente, para um homem, de repente, que só faz o check-up uma vez por ano. Para quem só vai quando dá realmente uma dor. Entendi. Para essas pessoas, valem a pena. Paga menos durante todos os meses e depois paga um valor a mais por uma consulta eletiva, uns R$25, R$30, depende da operadora, para fazer o exame. Né? Paga um valor mais. Mas quem usa sempre, que nem eu faço sempre check-up, de 6 em 6 meses. Então, eu tenho, né, uma doença que eu cuido. Então, assim, eu preciso fazer direto. Não é recomendar para doença pré-existente, nada que... Né? Quem faz tratamento. Quem faz tratamento. Então, assim, aí eu prefiro fazer sem coparticipação. Então, claro. É tudo isso. Aí, depois de entender, eu explico tudo isso para o cliente. Aí, quando eu mando a tabela para ele, voltando até a sua pergunta, quando eu mando a tabela para ele, eu explico para ele, olha, esse plano tem isso, tem essa opção de com coparticipação ou sem coparticipação. Ele vai te atender nesses hospitais, nesses laboratórios, próximos à sua residência, que de repente te dão aí um bom atendimento, e o valor é X. E aí, o que você acha? E aí, eu dou as 3 opções para a pessoa poder escolher qual realmente agrada a ela, para que a gente consiga fechar um bom plano, para que ela possa utilizar. Entendi. E seu atendimento, já que a gente está falando do atendimento, como é feito o seu atendimento? Ele é online, presencial? Eu faço das 2 formas, né? Eu faço um atendimento online, eu faço hoje também muito videoconferência, né? De chamar o cliente, porque hoje a maioria das pessoas trabalham demais, às vezes não tem muito tempo, então a gente faz essa videoconferência. Ou se a pessoa também quiser, eu vou até o local, até a empresa, vou até a residência da pessoa. Super flexível. E eu acredito que em 28 anos você deve ter muita história para contar. Muita história para contar. Eu imagino. Você pode compartilhar alguma história que o seu atendimento beneficiou? Posso. Eu tenho um case de sucesso que foi muito importante. Até a pessoa, ela era lá da rede. E ela me procurou na rede e falou para mim assim, ela estava 6 meses de gravidez já. Olha. E ela me chamou para conversar e falou assim, Miriam, eu precisava da sua ajuda. Eu falei, em que eu puder, vou te ajudar. Ela falou, olha, eu tô 6 meses grávida e eu tenho um plano da Notre Dame. Mas eu não estou feliz nele. Eu e minha filha que tem esse plano. E eu gostaria de ir para o plano do meu esposo, na empresa dele, que é da Bradesco. E eu queria ter a minha filha num hospital que a Bradesco cobre. Ah, ela queria migrar, então. Ela queria migrar de um plano para o outro. Ela já tinha um plano vigente há mais de 2 anos na Notre Dame e queria ir para o Bradesco, que também era um outro plano vigente. E aí, eu conversando, eu falei assim, olha, esse caso é um pouco difícil, porque a gente vai ter que levar você por portabilidade. E o que é portabilidade? Portabilidade é você transferir uma pessoa de um plano ativo para outro plano ativo sem carência alguma. Porque ela já estava grávida, ela queria fazer o parto dela. E para maternidade, tem... Tem a carência funciona? De 300 dias, como eu falei, né? Para todos os planos. Para todos os planos. Mas essa portabilidade, que é uma modalidade que existe nos planos de saúde, a gente só consegue fazer caso a pessoa tenha um plano hoje já ativo, olha, com mais de 2 anos, e queira ir para outro plano já ativo também. E geralmente a gente pensa assim, eu tô grávida, nem vou ver porque eu sei que não vou aceitar. Exatamente. Mas assim, no caso dela, era o esposo dela que estava no outro plano, né? Então tem que ter vínculo. Ou você tem vínculo de parentesco, né, com as pessoas, ou você é funcionária. Entendi. Né? Então, nesse caso, ela era esposa, aí nós entramos em contato, fizemos toda a negociação com a Bradesco e conseguimos implantar ela no plano do esposo. Conseguiu? Olha! Conseguimos, graças a Deus. A filhinha dela nasceu agora em novembro. E ela mandou a informação lá agradecendo que ela tinha nascido bem, onde ela queria, tal. Você realizou um sonho. Realizamos um sonho. E realmente é algo assim que não tem preço, né? Isso é uma coisa que os corretores não querem fazer. Ela falou, Miriam, eu já tinha passado por 4 corretores que não me atenderam. Eu falei assim, porque realmente não tem remuneração para isso. É mesmo? Não existe remuneração para isso. Por isso que eu também eu desconhecia essa informação. Sim, as pessoas às vezes não querem fazer, né? Porque muitas pessoas estão focadas em só
ter ganho, em ter lucro, né? E você foi ali, passo a passo, até ela realizar o sonho dela. Até ela realizar o sonho dela. E deu tudo certo, sabe? Hoje ela tá bem, tá com a filhinha. E, assim, é coisa que Deus faz, sabe? E ver a alegria dela. Sim. Não tem isso, preço de verdade. você tá no seu propósito. Você fez isso com amor, com paixão, mesmo sem ser remunerada. Sim. Né? Isso é fazer realmente o que gosta, né, O Miriam? que gosta. O que gosta. E eu realmente agradeço muito a Deus, sabe? Porque Deus tem colocado e apresentado pessoas que realmente precisam disso, precisam desse carinho, desse cuidado, de ter aí, a pessoa ter essa empatia, de entender qual é o problema. O acolhimento, né? Que eu falo muito, já falei até em outro podcast que eu gravei aqui, tudo hoje muito de como você acolhe e como você é acolhido. Né? E quem acolhe, com certeza, vai ter mais resultados aí. Com certeza. Eu acho que isso faz a diferença, né? De a pessoa conseguir realmente ter bons resultados com uma pessoa e não ter com outras. Acho que essa diferença de corretor e corretores. Aí, tá vendo? E tem algum perfil específico que você atende com frequência de cliente? Olha, eu atendo todos os perfis, né? Mas um perfil que realmente tem buscado muito plano de saúde são PJs, mas famílias. Então, assim, uma empreendedora que às vezes tem um MEI e com mais de 6 meses aberto, eu consigo fazer um plano no PJ. Quer dizer, você abre o MEI, aí você precisa ter 6 meses. 6 meses para a gente conseguir fazer no PJ. Antes disso, não tem como. Antes disso, não tem como fazer no PJ. Eu consigo fazer como pessoa física, né? Desde que ela tenha formação. Desde que ela tenha formação. Ou mesmo se ela não tiver formação, a gente consegue. Mas aí é planos regionais. A gente não consegue aprender planos fica ali nacionais. Limitada, né? Isso, fica ali limitado. Mas eu consigo apresentar. E aí são pessoas que vão fazer com PJ, mas aí para famílias, né? Aí fazem pro marido, para a esposa, os filhos. E aí entram aquele grupo a princípio. E depois a gente consegue aí fazer... Tem pessoas que têm empresas, aí fazem para os funcionários, tal, né? Entendi. Tem outros segmentos que também têm procurado bastante. Mas esse do familiar é uma procura bem frequente. Bem frequente que você tem. E quais as estratégias digitais que hoje você usa com frequência para atrair clientes no seu setor? Então, hoje eu acho que todos os canais são válidos, né? A gente tem o Instagram que nos ajuda muito, nos apoia, Facebook. A gente também tem outras mídias aí que a gente utiliza, mas eu ainda acho, que a melhor coisa que a gente consegue é o network. O network. Eu acho que é o network que traz pra gente, assim, porque eu acho que hoje a pessoa precisa muito disso. Eu acho que essa também é a diferença de um face a face, né? É te conhecer, te olhar no olho, é entender, é confiar. Porque muitas coisas que a gente ouve lá na rede que é muito verdade, né? Eu só compro daquela que eu confio, da pessoa que eu confio, que eu crio um vínculo, né? Então, eu acho que o network faz isso. Eu acho que isso voltou muito, né? Na pandemia afastou, né? Está muito presente nos nossos dias hoje. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Olhar assim, poder olhar no olho da pessoa, a pessoa poder ver em mim que realmente pode confiar em mim, que eu vou fazer algo especial para essa pessoa, não tem preço. Então, essas estratégias que você falou são bacanas, mas são. A maioria dos seus contratos é no offline ou no digital? É no offline. É no offline? É no network. Olha, meninas, uma super dica aí da Miriam. É no network. Eu acho que essa é a grande diferença, sabe? É você conseguir trazer para perto pessoas, ter essa empatia mesmo de entender, sabe? Levar o negócio para outro nível. Que bacana. E qual que é o seu maior desafio como empreendedora hoje? Mesmo estando nesse mercado que você já tem grande conhecimento aí de muitos anos, né? E você é uma especialista, igual você disse, uma expert. Mas eu acredito que ainda tem os desafios. Muitos, diários. Eu acho que os nossos desafios diariamente, primeiro, é eu fazer com que as pessoas entendam o quão necessário é ter um plano de saúde. Né? Que não é uma coisa que a gente tem que deixar para depois, quando sobrar um dinheirinho, não. A gente precisa cuidar da saúde, porque a saúde é o que a gente tem de mais sagrado. Se você não tiver saúde, você não conquista as outras coisas, você não consegue ser empreendedora, você não consegue empreender, você não consegue dar conta da casa, você não consegue ser mulher, você não consegue ser nada. Não saúde ser em mãe. primeiro lugar, né, Miriam? Saúde em primeiro lugar.
E para você estar bem cuidada hoje, você precisa ter um bom plano de saúde para poder ir num bom médico, seja ele especialista aqui, especialista de outras modalidades, né? Todos os tipos de especialistas você vai poder passar. E ainda tem a parte de fazer os seus exames, estar te acompanhando aí, pelo menos de 6 em 6 meses, está tudo ok com você. E a gente empreendedora faz mil coisas, né, Miriam? A gente precisa estar despreocupada com isso. Sim, exatamente. Isso tem que fazer parte. Eu acho que isso, assim, lá na agenda, tem que ter lá o espacinho. Hoje eu preciso passar no cardiologista, hoje eu preciso passar no ginecologista, preciso fazer os meus exames, né? Porque a gente estando com a saúde bem, todo o resto vai bem. Porque a gente entra nesse game aí de trabalhar, né? A empreendedora trabalha demais também, né? E até quem está em outras áreas, né? Sim. Mas a gente acaba um pouco negligenciando a saúde e deixando isso para segundo plano. Exatamente. E a saúde deveria estar em primeiro lugar. Porque sem ela a gente não faz nada. Que bacana, Miriam. Tá chegando no final desse bate-papo. Oh, já? Eu adorei você aqui já, né? Por mim, eu ficava mais umas 2 horas entrevistando a Miriam, gente. Foi muito bom. Eu adorei. Parabéns, tá? Por você estar Obrigada. aqui, eternizando sua trajetória, trazendo esse conhecimento. Gente, eu conheci a Miriam também no Café de Network, a gente se conectou, né? E eu já tinha feito várias cotações de plano de saúde na época, e a gente se conheceu, né, Miriam? Acho que foi um almoço, né? Não foi nem um café. E foi super gostoso. E eu comentei com ela, que eu estava ali na época, até que gostaria de mudar de plano de saúde. E ela fez o orçamento para mim. Gente, que atendimento maravilhoso. Porque Obrigada. eu achei muito difícil, assim. Eu já estava cansada, na verdade. Porque eu já tinha feito algumas cotações que a pessoa só fala assim, ei, você já analisou? Você já viu a planilha? Vamos fechar? Então, fica uma coisa tão assim. E realmente, Miriam, eu senti toda a diferença com o seu atendimento humanizado, porque foi isso que você fez. Aquelas planilhas que você tem que olhar na vertical, na horizontal, para bater, hospital. Gente, ela me explicou detalhadamente, assim, foi um atendimento maravilhoso e me surpreendeu. Eu fui surpreendida, que né? bom, Então, a expectativa é a realidade e eu amei. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que o seu caminho é de muito sucesso. Aí ainda eu quero que você volte aqui para depois trazer um conteúdo tão importante e tão técnico, né? Sim. E de uma forma tão simples pra gente. Sim. Muito obrigada. E quem vem aqui ganha presente. Que linda. Muito obrigada, linda. Gostou? Café. Vai tomar café, marca lá. Muitos cafés. E agora, Miriam, eu queria que você falasse para quem você quiser, deixasse uma mensagem para o seu público que está te assistindo. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus, o autor e consumador da minha fé, aquele que me dá força todos os dias. Quero agradecer a minha família, a minha mãe, minha inspiradora, aquela que me dá apoio, meu esposo, que também olha, eu vou te contar, viu? Uma pessoa que está sempre comigo, me apoiando em tudo que eu faço. Mas eu queria deixar uma mensagem para você. Eu queria te falar um pouquinho sobre uma frase, sobre, na verdade, um versículo, que ele diz assim, está lá em Jó 42:2, ele diz assim, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Esse versículo, ele faz parte da minha vida. E eu queria deixar para você uma mensagem que mesmo que aconteça o que acontecer, Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o que Ele tem ao seu respeito. E eu quero que você realmente leve isso, que mesmo que as coisas estejam difíceis, assim como estavam para Jó, ele tinha perdido a família, ele tinha perdido todos os seus bens, e mesmo assim ele conseguiu dizer essa frase, bem sei que tudo podes, porque Ele pode todas as coisas. Então confia, acredite e vai dar tudo certo. Obrigada. Ai, gente, que lindo! Me emocionei, amém. Muito obrigada por trazer a mensagem tão bonita pra gente, Miriam. Amém. E agora, gente, eu também queria agradecer a Letícia Ferreira, ela é nossa social media, tá? E aí vou deixar o Instagram dela para vocês seguirem e também para ajudar vocês aí nas questões da sua rede social. Eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente, comigo e com a Miriam nesse bate-papo super gostoso, Obrigada. Quem deu um like e quem também tomou um café junto com a gente aqui, tá bom? Eu desejo para vocês ainda muitos cafés e conexões. Obrigada. Obrigada.